Fala pessoal, tudo certo? Julião Oliveira, mais um programa Um Ano de Mim. E hoje eu quero contar para vocês algo muito especial. Em 2014, eu estive numa palestra aqui em Blumenau, do Thiago, que eu já vou apresentar ali para vocês. E foi justamente depois dessa palestra que eu comecei a maturar a ideia de fazer uma grande parada na vida, de fazer alguma mudança estratégica, porque do jeito que estava, eu não me sentia que estava no caminho certo, que eu não estava no caminho fluido, né? Não estava no flow. E hoje, coincidências do destino ou não, né? Eu estou aqui com o Thiago, ele está em Blumenau, ele veio falar com algumas pessoas aqui em Blumenau. E eu convidei ele para gravar um programa aqui, para a gente falar no Ano de Mim a respeito um pouquinho da história dele e do que é o projeto que ele está desenvolvendo. Então, Thiago, muito obrigado por estar aqui hoje comigo. Eu sei o quanto tu acredita que nada é coincidência, nada é por acaso, né? Eu também sigo bastante nessa linha, acho que as coisas acontecem porque a gente atrai ou porque elas já estão no nosso caminho. E eu fico muito feliz que você esteja aqui. E eu queria pedir hoje, então, para tu contar um pouco da tua história, porque se algumas pessoas, em algum momento, se inspiraram com a minha história de transformação, que viram que eu fiz uma grande parada e mudei os meus hábitos e comecei a fazer coisas novas que estavam dentro do meu coração, saibam essas pessoas, né, que eu fui muito inspirado pela tua história naquele evento do Moinho. Então, obrigado por estar aqui hoje. E eu queria que tu se apresentasse, contasse um pouquinho da tua história e depois a gente vai falar do projeto também que você coordena hoje. Certo. Então, obrigado pela oportunidade de conversar, de me expressar. Me expressar está relacionado a muito do meu plano, propósito de vida. Pode ser estranho, mas é o mais próximo do sincero, do verdadeiro, de eu te falar dele. Meu propósito é me curar, me sanar. Vamos curar de que doença, de que enfermidade. Não é relativo necessariamente a uma doença, mas o curar-se, que eu acredito que é um propósito que mais ou menos nos une a todos, é voltar-se a dentro de si próprio, reconectar com a criança interior que ficou perdidinha lá nos 6, 7 aninhos, que todos temos alguma coisa que ficou estagnada e que paradoxalmente a gente não pode não notar, mas é o que no dia a dia, nas decisões, no campo profissional, na nossa relação com o dinheiro, nos relacionamentos afetivos, é o que nos comanda a vida. Essa criança que ficou lá cheinha de dorzinhas, de coisas. E reconectar com a natureza, com a percepção do todo. Essa reconexão, esse voltar-se, esse parar um pouquinho, respirar, colocar atenção aos movimentos diários, à rotina, aos dogmas, aos padrões e perceber-se às vezes bastante distraído com as forças que nos convidam a nos distrairmos diariamente. É meu propósito de vida, essa cura. Então, quando a gente pode compartilhar, é legal, porque na verdade é um tipo de terapia, de se expressar, escutar, ouvir, trocar ideia, perceber, poxa, não é que o João tem uma história parecida, não é que não sou só eu que passei por tal coisa, e dá uma sensação gostosa de familiaridade, de pertencimento, de não estar numa ilha. Então eu não tenho assim um apego ao personagem, à história que eu posso compartilhar com vocês. O bom é que sirva como um abraço a quem escuta, como se eu não tenho condição de abraçar todo mundo ou proporcionar um carinho de uma outra maneira, mas às vezes a minha história, a história que a gente pode escutar, compartilhar, é uma maneira de eu expressar carinho ao mundo, né? Eu sou um espírito. O meu nome, sobrenome, a cidade, que a minha formação não ressoa em mim de dizer o que eu sou. Eu sou um espírito provando uma condição humana e com o propósito de me curar e com o sonho de voltar a casa. É meu sonho, voltar para casa. Vamos considerar que aqui é uma passagem e tá bom, é ótimo, é uma grande experiência de aprendizados na tridimensionalidade, as dificuldades que nós temos, os anseios, os medos, as coisas que a gente prova boas. É uma grande sala de aula. E acredito ainda assim que é uma passagem, né? O contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento. São dois portais. A gente entra e sai. O meio é a vida, esse meio tempo, esse espaço. E eu quero voltar, o meu sonho é voltar para casa, tendo provado desse tempo entre nascimento e morte, fazendo o melhor que eu posso, sujar as mãos, que é fazer coisas aqui no mundo, na Terra. Sujar pode ser de terra, de tintas, como quem estivesse fazendo uma obra de arte, né? E é isso. Então o que eu estou fazendo é
tratando de a cada dia que eu acordo fazer um pouquinho do melhor de mim, que é a única grande obra, olhar para dentro de si, ser uma versão nova. É o que eu posso fazer de bom pro mundo, tá um pouquinho eu melhor a cada dia, né? Sim. O resto é obras de arte que a gente expressa, projetos, ideias, empreendimentos, ONGs, né? Então é um pouco, esse é um resumo do que eu posso falar. Esse é um resumo. Esse cara, ninguém não, sei lá. Legal. E isso sempre teve no teu coração, assim, ou em algum momento tu se sentiu tocado a observar um pouco mais dentro de ti essa experiência, né? Eu, por exemplo, eu ainda sou muito incompleto dentro da minha passagem. Eu estou buscando me autoconhecer a cada dia mais para que eu possa também, de alguma forma, viver dentro de uma evolução e tudo mais, né? Mas quando eu realmente encarei isso como algo verdadeiro foi no final do ano passado, quando eu comecei a perceber que a minha realidade estava em desacordo. Essa sensação esse entendimento, esse momento do autoconhecimento, ele teve algum momento que iniciou esse processo? Assim, como é que foi isso? Bom, de cara, sim, é um processo, não é algo, né, de um dia para o outro. Tendo um dia para o outro, quando a gente resolve mesmo, pode ser algo mais específico, quando você já entende, bom, agora é o momento, eu vou me deparar com essa verdade, essa vulnerabilidade, esse baixar as armas de que, tá, eu admito que não me conheço bem, que os meus gostos, as minhas escolhas, as bandeiras que eu escolho defender não necessariamente me definem, né? Então, esse momento da verdade, ele é um momento, mas ele pode chegar com um processo, né? Então, esse processo, para mim, eu digo que eu ganhei presentes da vida, e a vida te presenteia, que é como caixinhas que você abre, que tem um mapa para você meio que ir fluindo e seguindo. Os presentes não necessariamente são tão bacanas, tão, assim, num primeiro momento, não parece que são... Como é que pode chamar de presente isso? Sim, sim. Então, desde pequeno, eu sempre me perguntava por presentes chamados sofrimento, sensação de injustiça, que não tem vitimização alguma, é o que é, são presentes mesmo, sim, sim. Que me colocaram sempre assim num caminho de me perguntar basicamente por que eu estava fazendo aqui, qual era a ideia, por que eu tinha tomado a decisão de vir para a vida, estudar, o vestibular, ganhar grana, não me ressoava, eu ia fluindo em momentos de estar um pouco mais atento ou menos atento a isso. O que queria menos atento? Houve ciclos da minha vida onde eu estava bem voltado ao trabalho, à conquista de bens materiais, e não são errados. Hoje eu olho para trás e parece incrível que a vida vai te moldando, vai te preparando. Você não se prepara para nada, é uma falsa ideia que você tem, que a gente tem de que eu estou me preparando. Como essa é uma certa falsa ideia, eu acredito, como a ideia de que vai ter felicidade num ponto futuro. Dói, mas não tem. Ou a gente está aqui agora, ou não tem quando a gente faz nada amanhã, quando acontecer tal coisa amanhã. Então esses presentes, eu digo, parece assim que eles vão chegando, e quando você começa a entender que são oportunidades para você seguir um certo fluxo, um certo caminho na sua vida, para realizar uma missão, para realizar alguma atividade. Claro que assim, não é romântico, não é poético, porque eu estou chamando de presentes, mas eles, quando você abre, é uma droga, né? Dói, né? Dói, não é bom olhar o sofrimento, a injustiça, a raiva, o medo, a ansiedade. Mas depois você olha para trás e, puxa, mas ok, não foi fácil, não foi legal abrir a caixa. Mas a verdade é que me colocou num caminho. E olhando numa perspectiva mais ampla e de olhando para trás, você vê que o caminho sempre é perfeito, sempre é bacana, sempre é bonito, sempre te coloca onde você devia estar. Então, assim, eu também tenho também todo mundo é incompleto, porque eu estou num processo que agora eu entendo contínuo, que não chega a lugar nenhum, de entrar ali e quem sabe se um dia sair, daqui para não precisa mais estar aqui, né? Então de atenção diária, não significa ser dramático, melancólico, extremamente filosófico ou profundo, mas só de estar um pouco atento diariamente ao que em verdade a cada dia são capítulos, matérias, aprendizagens que a vida te dá diariamente, encontros, frustrações, insights que você tem. A gente está estudando aqui, a gente veio para a Terra para aprender.
Se você vai ser feliz, se sentir realizado, pleno, são ótimos efeitos colaterais, Sim. ótimas dissidências, assim, Sim. efeitos, bem propriamente dito, consequências de um primeiro entendimento que conscientemente no nível não cognitivo, no consciência da alma, nós tomamos a decisão de estar aqui provando da matéria, da tridimensionalidade, do denso, né? Tudo é denso, pouca coisa é sutil. A luz é sutil e ainda assim ela tem sua densidade. Né? É um ato de resignação, de compreensão, humildade que a gente escolheu vir para cá aprender com as diversas centenas de situações diárias sobre uma série de coisas. O método pedagógico de aprender na Terra sobre uma série de matérias é muito legal. Assim, foi muito bem desenvolvido, escrito e pensado e sentido, que é a dualidade. A gente aprende a paz pela guerra, o amor pelo ódio, a coragem pelo medo. Verdade. Você não aprende coragem sendo corajoso. Isso, sim. Você aprende coragem sentindo medo. É verdade. Aprende a equanimidade, a tranquilidade pela ansiedade. Isso. Você se deleita, sente o deleite de um doce pelo amargo. O gostoso que é o quentinho pelo frio. E então muda bastante a perspectiva das experiências que a vida te coloca. E é isso que o processo sempre foi me mostrando. E a cada dia, cada vez o processo foi evoluindo no sentido de começar a entender que não havia vitimização, não havia opressor na minha vida, não há ninguém culpado das minhas mazelas, das minhas frustrações ou das minhas, entre aspas, más escolhas, que eu sou o co-criador da minha realidade. E é um processo de entendimento. Eu também não tenho todas as respostas, eu tenho algumas perguntas boas e estou aí nas perguntas. Sabe que eu estava vendo há um tempo atrás um vídeo e que fala um pouco sobre o que você estava comentando agora, que é de um físico, do Marcelo Gleiser, e ele fala que quanto mais aumenta o nosso campo do conhecimento, mais aumenta a borda do não conhecimento. Então, quanto mais a gente passa a conhecer, mais a gente passa a não conhecer também. Eu achei uma teoria interessante, que quanto mais se busca e mais sabe, menos se sabe, né? De uma forma também, olhando por perspectivas diferentes, né? Mas agora a questão é a seguinte, Thiago. Muitas pessoas, elas acabam não atingindo esse processo de autoconhecimento, elas acabam vivendo dentro do looping, né? Elas vivem muito aquilo que é conveniente e acabam não conseguindo sair para se observar. Em algum momento tu tomou uma decisão de fazer essa observação, e aí tu viajou para alguns lugares, esteve no Butão. Eu acho que se tu conseguir compartilhar um pouco também a respeito de como foi essa busca, né? Porque tu falas das tuas viagens e tal, mas tu fala que sempre a tua busca foi interna. Os lugares que tu estava eram lugares, mas tu estava sempre buscando dentro de ti as respostas, né? Como é que foi esse processo? Até pode servir de inspiração para que algumas pessoas também, né? Independente para onde elas vão, elas busquem dentro delas o... É que não é romântico, não é poético, assim, não é carregado de sabedoria as decisões que eu tomei, as viagens. Elas estão mais carregadas de insegurança, medo e ansiedade do que qualquer outra coisa. O que eu posso dizer, assim, mais genuíno e honesto comigo mesmo, não com as pessoas que necessariamente me escutem. É que o que eu posso dizer para alguém, eu não posso dizer muita coisa, eu não tenho nada, não tenho uma receita, um script, um conselho, mas saindo do meu coração, o que eu posso dizer é que a gente tem que arriscar. No arriscar que tem uma magia, a gente arrisca, que seria uma metáfora de se jogar no rio, e quando se joga no rio tem que saber que o rio vai te levar na correnteza, no fluxo dele, e que provavelmente você não vai escolher onde que vai atracar e quais são as curvas do rio. O rio te leva. E essa é uma fé que você tem que ter quando você se joga. Se jogar pode ser terminar um relacionamento, pode ser vender uma empresa, pode ser pedir demissão do trabalho, pode ser 1 milhão de coisas. Pegar suas economias e vender miçanga na praia, não sei, mas é arriscar. O que eu posso, sim, quando a gente arrisca, o mundo te dá outros insights, outras portinhas se abrem.
Mas eu ainda assim eu não julgo a necessidade ou o momento de cada pessoa de que necessita, que eles precisam estar numa zona mais confortável em algum momento da vida. Também busquei mais o conforto, que é o contrário do arriscar, né? A gente não precisa fazer voto de pobreza, não tem que passar perrengue, trabalho. Ainda assim dá para arriscar e confiar numa lei que é a abundância. A natureza tem várias leis físicas, que não são esotéricas, são leis muito matemáticas, leis, a abundância, que tudo chega no que você realmente precisa, não mais do que isso, a sincronicidade, a ressonância, que você de alguma maneira vai encontrar pessoas que ressoam com a tua mesma energia, teus mesmos anseios e vem uma outra lei que é a sinergia, que é a soma de ideias de pessoas que estão vibrando muito parecido podem fazer uma terceira força ainda maior que proporciona ideias, eventos, empreendimentos. Então, sabe que não tem nada de mágico, de esotérico nesse sentido, é muito matemático e físico. A natureza nos mostra uma série de caminhos, o fluxo natural das coisas. Nada na natureza tem esforço para acontecer, para crescer, para se desenvolver, é tudo fluido, né? O que eu sinto assim, não tem a percepção de quem está evoluído, quem não está, quem está no lugar certo, quem não está, quem é iluminado, quem não é, não. Nós estamos no mesmo trem que é o planeta Terra, é um trem. Não faz muita diferença o vagão que você está, porque o trem é o mesmo, ele está indo para o mesmo lugar, a mesma estação. Mas há uma codependência, uma interdependência de que todos que estão no vagão, nós somos interdependentes. Eu necessito, para o meu caminho sagrado da minha vida, do teu passo, do teu insight, do teu despertar, entre aspas. A gente caminha junto. Eu não vou a lugar nenhum sozinho. A experiência terrestre ela é individual. A experiência de aprendizados para o meu espírito, do que eu vim aprender, ela é individual. Ela é bem, cada um com a sua. Mas a missão, ou vamos dizer assim, o processo, ele é coletivo, de que a gente compartilha aprendizados, entendimentos e de que a Terra toda é um grande projeto de evolução da consciência humana. Nós somos fotossintetizadores da densidade da sombra em luz. Esse é o nosso trabalho. É todo mundo junto, não é um só. Então, assim, eu olho para cada pessoa, como eu olho os pequenininhos, as crianças, está todo mundo no seu caminho, cada um no seu tempo, cada um escrevendo sua história. E o que eu posso dizer de coração, humildemente, é que eu dependo de todo mundo para eu poder ir adiante. Nós somos uma malha toda entramada e eu estou a serviço de todo mundo e do mundo, da Terra, do mundo, colocando a minha experiência a serviço, né? Legal. Esse é o paradoxo. Lindo, na verdade, que a gente não tem muito a fazer para os outros, não tem necessariamente uma ajuda que eu posso dar, mas nós somos todos interdependentes. Temos uma dependência do que cada um avança na sua vida, né? E todo mundo influencia um no outro. Ainda assim, como eu falei, esse paradoxo, eu tenho que olhar para alguém e honrar o que ele está aprendendo. Perfeito. O caminho que ele tá trilhando, talvez o momento do seu ciclo de vida que está mais voltado a preocupações muito pessoais. O que eu posso sim daí compartilhar mais de uma maneira mais concisa é que existe um livro, Roda da Vida, que são pacientes terminais já ou por doenças, né, degenerativas, enfim, sem cura, ou mesmo já pessoas de idade que estão já, né, ali nos finalmente. E esse livro, ele foi escrito por oncologistas, por geriatras, por testemunhos de enfermeiros e enfermeiras, do que escutavam dessas pessoas. E em síntese elas expressavam, confidenciavam um certo arrependimento e uma dor muito grande por elas terem consciência que pouco tempo, né? Já estavam na reta final. Sim. E não dá tempo de ajustar a vela, já era. E que elas estavam sentindo uma dor de não ter vivido a plenitude dos seus próprios desejos, dos seus próprios sonhos, das suas próprias intuições, desde pequenininha até a adolescência, a juventude. As nossas gerações, bem sabemos, as nossas gerações passadas,
que, pô, às vezes nem casar podiam escolher com quem iam casar. Você imagina quem dirá outras coisas. Exato, exatamente. Não escolhe o trabalho, não escolhe o que quer aprender, não escolhe nada. Chega nos últimos meses de vida, imagina a sensação que dá. Então eu com carinho aos meus irmãos de terra, de família, coabitantes do planeta e projeto Terra, projeto de fazer esse grão de areia evoluir, né, ser um pontinho, um pouquinho mais de luz, que a gente, para um amigo, para um irmão, quer que esteja bem, ainda que honrando que tenha que passar o que tiver que passar, seja o mal. O mal é relativo, né? Mas então que não tenha esse arrependimento. Então quem está me escutando agora, faça um cálculo e vê quanto tempo ainda crê que tenha, 10, 5 mil dias, 30 anos, 40 anos de vida, ajustar a vela e o quanto mais pautar a sua vida nos seus próprios sonhos, decisões, entendendo que pais nos amam, mas projetam seus próprios desejos e as suas frustrações em nós, que a sociedade quer e o sistema quer se autoproteger, quer que a gente retroalimente ele mesmo e ir embora, ficar velhinho sabendo que tomou o máximo de decisões do seu próprio coração. Isso eu rogo mesmo. Legal. Pretendo. Não, legal. Eu acho que é um recado que deixa claro o porquê que depois de ouvir um pouco do Thiago naquela palestra, eu acabei tomando algumas decisões, né? Agora, para finalizar, eu queria trocar uma ideia contigo sobre uma das obras das quais tu também é colaborador. Foi eventualmente o criador, mas é colaborador hoje, né? Mais do que tudo, que é a Escola Aine, né? Que é o que em algum momento sentiu no coração, que era uma obra a se fazer aqui. E hoje vem desenvolvendo esse projeto que, no meu entendimento, eu não estive lá ainda, mas no meu entendimento é um projeto que deve se multiplicar aos poucos, né, por outros lugares também, né? Como você fala sempre, é uma escola do mundo, né? Sim. Se tu puder explicar um pouquinho da Aine, assim, como é que é a dinâmica, né? Claro, a Aine é uma escola para todos os seres humanos, crianças de 40 anos, de 30 anos, pequenininhos de 6 aninhos, 7 aninhos, dos 2 aos 120 anos. É uma escola, é um espaço inspirador que nós queremos inspirar a sociedade em pelo menos 3 grandes fundamentos. Educação, novas, antigas, em verdade, práticas pedagógicas são possíveis, estão dentro da lei, estão num campo muito mais do nosso encorajamento como educadores do que qualquer outra questão legal. Então a gente quer inspirar as outras escolas, seja escolinha municipal, estadual, particular, que é possível uma outra relação com as crianças. Já não mais da Revolução Industrial, não mais relacionada ao sistema espartano, ao sistema de produção industrial, que é o que a escola replica, né? Queremos inspirar a sociedade em sustentabilidade e ecologia. A Aine a cidade escola Aine é uma cidadezinha toda sendo construída com preceitos ecológicos lá em Guaporé. Ainda que não é para Guaporé, a Aine é um projeto para o grão de areia, para a terra. Ela está em Guaporé, mas não é para resolver nada local de Guaporé. E o terceiro fundamento da Aine é inspirar a economia consciente. É um convite ao empresariado, que é quem detém o poder não está no governo, o poder está na classe empresarial. Isso não é um argumento socialista ou comunista, isso é muito mais profundo que isso. O dinheiro é onde está a energia, onde se pode movimentar e fazer coisas inspiradoras. E a Aine é um convite, sim, de empreendedorismo social. Eu me reconheço um empreendedor, gosto assim, de pensar como empreendimento. Então a Aine não é um projeto utópico, é um empreendimento para inspirar a classe empresarial a fazer coisas mágicas para o mundo, coisas contundentes. E não é assistencialismo, não é caridade, a gente saber que a gente pode fazer em 2016 coisas muito bonitas para o mundo aqui agora na nossa comunidade, coisas de fato inspiradoras. Isso é o projeto, eu convido todo mundo a vir visitar a Serra Gaúcha Guaporé. A Aine, nós temos voluntariado, cursos, visitas que podem para conhecer o nosso projeto lá. Então a página no Facebook é Cidade Escola Aine. A gente pode colocar, né, mais informações e lá sempre tem novidades, agendas. É um convite que eu faço realmente de alma para que todos possam sentir o que está rolando lá e do que sentirem, quem sabe
não no conceito de replicar, porque não se replica sentimentos, Sim, sim. mas que se inspire e que as pessoas levem adiante a mensagem. O importante é a mensagem, não o mensageiro, a mensageira. Sim, sim. Perfeito. Pessoal, é difícil finalizar aqui hoje, porque as mensagens são bem bonitas, são inspiradoras. Me motivaram e espero que motive a vocês também, de alguma forma. Existem outros vídeos que você fala no YouTube também, algumas pessoas já conversaram com o Thiago no YouTube também e ele tem outros vídeos também. Mas para mim esse é um momento muito especial, são 10 meses que eu comecei a me movimentar nesse projeto também para buscar as minhas verdades e de alguma forma colaborar e comigo e com outras pessoas. E estar aqui contigo hoje para mim é um momento muito especial mesmo. E eu acho que o recado final que fica é que a gente se experimente mais, né? Que a gente se permita mais viver as nossas próprias escolhas, né? Porque senão a gente acaba sendo conduzido, né? Pela maré da vida. Tiago, obrigado. Eu vou colocar aqui embaixo, pessoal, para todos assim, redes sociais, o site da Dani também. Eu acho que vale muito a pena entrar, conhecer e, se possível, participar algum dia de alguma das atividades, construir junto, se fazer presente na cidade de Escola N. Obrigado. Todos convidados de verdade, lá em Guaporé, no Rio Grande do Sul. Legal, gente? Esse foi mais um programa Um Ano de Mim e na semana que vem a gente está de volta aí. Tchau. Obrigado. Valeu. Obrigado. Bacana. Obrigado mesmo.